Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato. Sejam todos bem-vindos e a gente convida você a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. E não se esqueçam aí de clicar no sininho, isso aí ativa as notificações e com isso você passa a receber um alerta da plataforma toda vez que a gente publicar um novo vídeo. Isso aí, essas ações aí, nos ajuda muito. E aquele amigo que puder e que tiver condições de ajudar a manter o canal, pode fazer a sua contribuição aí pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave nós deixaremos na descrição deste vídeo e pode ter certeza, qualquer tipo de ajuda é muito bem-vindo. Bem, meus amigos, e a gente começa a receber imagens impressionantes dos primeiros momentos daquela contraofensiva russa para retomar a área em Kursk, que havia sido conquistada pelos ucranianos naquela ofensiva lá realizada no início deste mês. Hoje, dia 15 de setembro de 2024, nós recebemos um vídeo realmente interessante, gravado na manhã do dia 9 de setembro, lá em Kursk, logo no início da contraofensiva russa contra as forças ucranianas que haviam dominado parte daquela região. Trata-se do deslocamento, o vídeo trata-se do deslocamento de um grupo de assalto rápido composto por 3 tanques e mais 6 BMPs, pertencentes ao 51º Regimento de Paraquedistas da 100ª Divisão Aerotransportada. Esse vídeo se inicia mostrando os veículos se deslocando no interior de um milharal e mais à frente a gente observa que esse deslocamento se dá paralelo ao lado de uma estrada que aparentemente está em boas condições. E aí, alguns amigos aqui devem estar se questionando o porquê de aqueles blindados estarem seguindo no interior daquele milharal ao invés de estarem lá nas estradas. Bem, amigos, a resposta é muito simples. Em primeiro lugar, porque aquela estrada poderia estar minada. E em segundo lugar, porque se deslocando dentro do milharal, os veículos estavam pelo menos parcialmente ocultos pela plantação, pela vegetação. Isso daria uma pequena proteção, mas numa situação como aquela, todo tipo de proteção é importante. Mas voltando ao deslocamento daquela coluna de blindados, o grupo de assalto russo, com seus 9 blindados, saíram da vila de Korenovo por volta das 10h30 da manhã, hora local lá de Kursk, e avançaram rapidamente em direção à vila de Snagost. Nós não temos informações sobre quantos militares participaram dessa operação, mas esse grupo seguiu rompendo postos de controle ucranianos encontrados pelo caminho. Ao chegarem à vila de Snagost, a coluna se dividiu em 3 grupos menores, compostos por 2 BMPs e 1 tanque. De acordo com as nossas informações, esses 3 grupos menores atuaram bloqueando as rotas de chegada dos reforços e também de suprimentos. Bloquearam também a rota de retirada das forças ucranianas que estavam ocupando aquela área. Esses 3 pequenos grupos sustentaram o fogo e mantiveram suas posições durante 3 dias até a chegada do contingente principal, da força principal que fazia parte da contraofensiva dos russos. Alguns blogueiros estão dizendo que foi uma ação heróica que garantiu a retomada de uma pequena, mas importante parte do território russo lá em Kursk. E ainda hoje, dia 15 de setembro, nos chegou a informação de que logo pela manhã soldados da 382º
batalhão da 810ª Brigada de Fuzileiros Navais, com o apoio da Divisão Selvagem de Donbás, da Unidade Arbat e do Batalhão Osseto Sarmat, recuperaram a vila de Bork, no distrito de Sudzha, que vila essa que estava sob o domínio dos ucranianos já há um bom tempo. Os ocupantes desta vila de Bork tiveram consideráveis perdas em material e em mão de obra, e aqueles que conseguiram sobreviver fugiram do combate e recuaram. Pois é, amigos, isso aí mostra que essa ofensiva, contraofensiva russa, não está sendo levada a sério por alguns veículos de mídia ocidentais, mas os russos estão empenhando uma considerável quantidade de efetivos na tentativa de reconquistar o seu território. Mas tem gente falando que essa contraofensiva poderia ter sido mais relevante, mais forte. Tem gente alegando que isso está sendo uma resposta do Putin ao povo russo, à população russa, que estava exigindo uma resposta. Mas que, na verdade, para o Putin, isso são algumas alegações de algumas pessoas familiarizadas com esse assunto aí. Estão dizendo que para as forças russas, esse empenho ucraniano lá em Kursk não está sendo muito ruim, porque estão se descuidando lá do leste, e com isso as tropas do Putin continuam avançando no leste, que nesse momento é o que interessa para o Putin. Lá em cima, em Kursk, está estabilizado, os ucranianos não conseguem mais avançar, está estabilizado. Essa contraofensiva realizada pelo pessoal, pelas tropas do Putin, conquistou uma certa quantidade de terreno. Isso mostra que se os militares russos decidirem mesmo, eles reconquistam o seu território. Só que parece, e algumas pessoas têm dito isso, que no momento é interessante para os russos que o Zelensky envolva seus poucos recursos, suas escassas tropas lá em Kursk e deixem o leste com poucos reforços, com poucos suprimentos, e os russos estão se aproveitando dessa situação. Não sei se é a realidade, mas esses relatos, esses comentários estão surgindo em mídias russas, lá no Telegram principalmente. Pois bem, pessoal, pois bem, meus amigos, e seguindo em frente com esse nosso vídeo, em uma matéria de hoje, dia 15 de setembro, o site da revista Military Watch Magazine disse que os ucranianos estão perdendo seus últimos tanques M1A1 Abrams, fornecidos pelos Estados Unidos, aqueles game changers, que segundo alguns iria resolver o problema das tropas ucranianas. Pois bem, uma imagem mostrada no dia 14 de setembro, ontem, parece confirmar as alegações de que um outro Abrams do exército ucraniano havia sido capturado pelas tropas russas. Esse último Abrams capturado é um exemplar que, devido à sua fraca proteção blindada, teve a sua blindagem reforçada pelos ucranianos e recebeu medidas de proteção adicionais, incluindo a blindagem reativa explosiva Contact 1, que foi desenvolvida pela antiga União Soviética. Essas imagens surgiram 2 semanas após outras imagens confirmarem as perdas ucranianas de 2 outros tanques M1A1 Abrams, que foram abatidos nas proximidades lá da cidade de Pokrovsk. Um pouco antes disso aí, imagens confirmaram que um outro Abrams havia sido capturado, havia sido danificado, capturado e rebocado por forças russas. Ele sofreu sérios danos em combate lá nas proximidades da cidade de Avdiivka, onde também um tanque alemão, um Leopard 2A6,
fora danificado e recuperado pelas tropas russas. Acredita-se que dos 31 tanques Abrams entregues aos ucranianos, mais de 20 já foram destruídos, desativados ou capturados, com a maioria deles tendo sido atingidos pela artilharia guiada e também pelos drones, sendo que pelo menos um foi destruído por um tanque russo, um T-72B3, após esses dois tanques terem entrado em combate. O T-72 russo atingiu e destruiu o M1A1 Abrams, isso já há algum tempo. Então, pessoal, eu acho que é isso aí, nós vamos parando por aqui. Esse é o fim do nosso trabalho de hoje e muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. E com certeza eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!